usos e costumes, domínio e comprometimento da liberdade dos membros. Graça e paz ao Senhor Jesus, meu nome é Lauriane Rodrigues e hoje nós iremos falar sobre esse tema. Mas antes, gostaria de convidar você que não é inscrito aqui no canal para se inscrever, ativar o sinalado, para receber as notificações dos novos vídeos que serão publicados. Vamos refletir aqui, independente de sistema religioso, porque temos que aprender a diferenciar o que é um sistema religioso de servir a Jesus Cristo. Você já sentiu que não podia questionar regras rígidas ou se conectar com pessoas que saíram de uma instituição religiosa? Já foi bastante discutido questões de roupa, você ter que se sentir mal ao sair de casa porque está com uma calça, de repente. Mas se você for observar, você está servindo a Deus ou aos homens, porque antes de você sair de casa de alguém te ver, Deus já te viu. E hoje nós vamos falar sobre isso, certo? Alguns grupos religiosos impõem regras rígidas sobre vestimentas, comportamentos e relacionamentos, tratando essas normas como verdades absolutas. Em muitos casos, exigem que mulheres usem apenas saias e proíbem homens de usar barba. Mesmo sendo Deus quem criou a barba, pode isso? Confundem princípios bíblicos com tradições humanas, criando um ambiente de controle e julgamento. Transformam as pessoas em preconceituosas, com um olhar torto umas para as outras. Uma vez, uma senhora me parou na rua e me disse se eu queria aceitar Jesus e para mim ir para o céu, eu tinha que tirar o batom, o brinco e a calça, e essa era a condição para mim ir para o céu, certo? Vamos guardar essa informação. Essas regras não têm fundamento na Bíblia, mas sim nas instituições que as criaram. Por exemplo, Deus não proíbe o uso de calça por mulheres. Se há calças indecentes, também há saias indecentes. O que importa é a consciência e a intenção de quem veste. A salvação não está na roupa, mas nas atitudes do coração. O versículo de Deuteronômio, capítulo 22, verso 5 diz: a mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher. Esse texto não condena estilos de roupa, mas sim a prática de travestir-se com o objetivo de assumir o papel do sexo oposto. Em várias culturas, homens usam batas ou saias masculinas e há roupas com modelos neutros, mas com a identidade e a verdade interior. E este versículo ele é usado muitas vezes para impedir mulheres de usar calça ou alguns modelos de roupa. É um versículo que é muito mal interpretado e é usado para justificar essa regra rígida que deixa as pessoas confusas em relação do que é a verdadeira salvação. Além disso, em algumas instituições, quem questiona essas regras ou decide se afastar pode ser visto como caído ou como uma má influência. Funções e cargos são usados como forma de controle e há até ameaças de perda de posição para quem não se adequa. Isso gera isolamento e medo, em vez de comunhão e liberdade. Mas a Bíblia ensina o oposto. Em Romanos capítulo 5, verso 7, lemos: aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou. E em 1 João 4,20 diz: quem não ama seu irmão, a quem vê, como pode amar a Deus, a quem não vê? A verdadeira fé une, liberta e acolhe. Não devemos julgar pelas aparências, nem nos tornar crentes preconceituosos, focando em coisas fúteis. Devemos respeitar quem busca servir a Cristo com liberdade e consciência, sem se prender a regras humanas que não refletem o amor de Deus. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, tem um livro digital que eu escrevi, vou deixar aqui o link na descrição, por um preço bem acessível, vou dizer o preço R$10 até o presente momento. Então clica no link e adquira o seu. Fala sobre 12 práticas de uma seita religiosa. É importante a gente saber disso, porque o que é uma seita? É um sistema religioso que pratica coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. E nós hoje estamos
vivendo em instituições, amando mais instituições do que a própria obra de Deus, estão transformando a instituição em obra. A maior obra que foi feita foi a de Cristo por nós. E estão amando mais instituições do que pessoas. Se a instituição manda você virar o rosto para as pessoas vão virar o rosto, esquecendo do que diz a Bíblia. A Bíblia manda você amar e a instituição manda você se afastar da pessoa, caso a pessoa tenha decidido mudar para uma comunidade mais bíblica, que tenha mais fidelidade com a palavra de Deus. E as pessoas estão hoje perdendo o seu raciocínio, a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar que Deus deu, sendo manipuladas por homens. Por esse motivo, o nome desse livro digital é Entre a Fé e a Manipulação. 12 práticas comuns em uma seita religiosa. Então, vou contar aqui também uma coisa que eu vivi particular. Eu estava numa calça a trabalho. Então, eu vi 2 irmãos de uma denominação a qual eu fazia parte, e eu vi eles e cumprimentei, com a paz do Senhor. Os 2 não sabiam se respondia ou se olhava para minha calça. A partir daquele momento ali eu comecei a refletir que evangelho era esse, que estava resumido em uma calça para a pessoa te cumprimentar ou não, em uma roupa. E logo depois esse mesmo casal teve um escândalo com a vida deles e tal, e eu me pergunto se a minha calça estava tão escandalosa ou se a vida pessoal deles estava mais, que eu também não tenho nada a ver. Mas são coisas para a gente refletir, se a gente não está transformando o Evangelho de Cristo em algo tão fútil como regras, pequenas regras, que como se para você entrar no céu dependesse dessas regras. Você tem a liberdade para comentar, mas tem gente que vai dizer, eu não concordo porque a saia é uniforme. Sim, pode ser, você pode fazer parte de uma instituição, vestir roupa sem ser calça, uma saia. Fica à vontade com uma blusa de manga, mas não diga que a salvação depende daquilo ali, daquela roupa que você está vestindo, porque não é. A gente sabe que tem pessoas que estão vestidas dessa forma, mas o coração não está agradando ao Senhor. E o que tem a pessoa vestir uma calça mais folgadinha? Não, mas é porque tem calça, tem gente que exagera, e na saia do mesmo jeito. Então, como foi falado, não está no corte da roupa. Deus quer ver o seu coração, a sua identidade, sua verdade interior. E já foi explicado o que quer dizer aquele versículo, para a mulher não vestir a roupa do homem, o homem não usar a roupa da mulher, que não tem nada a ver com as interpretações que dizem, não, mas é porque calça é de homem e saia é de mulher. Não, muitas culturas fazem isso de forma diferente. Então, se você tem se sentido oprimido por relação a isso, tem sentido dúvidas em relação à sua salvação, porque você tem vontade de usar determinada roupa e não usa porque disseram que não pode. Bom, se você faz parte da instituição que não permite, que você gosta daquele lugar, tem aquelas regras, então siga aquelas regras. Não confunda regras de fazer parte de uma instituição para te identificar como uma instituição, como você ser uma pessoa de Deus ou não. Só porque você usa uma calça, você não é de Deus. Não existe isso. Então siga as regras da instituição, se você gostar muito daquela instituição. Mas não ache que todo mundo tem que ser igual. Não é assim. Não se prenda, sua mente não pode ser presa a isso. E o que eu digo, a gente tem que ler a Bíblia mais, nos tornar pessoas mais sábias através da palavra de Deus. E Deus fala, se o seu coração sente paz naquilo que você for fazer, amém, Deus ali está. Deus não é esse Deus carrasco que andam pregando por aí, Deus de juízo, Deus disso e daquilo. Não, Deus é um Deus de amor, é um Deus de paz. E aqui nós não estamos falando de libertinagem, de fazer tudo, qualquer coisa. Nós não estamos falando sobre isso. Nós estamos falando aqui que Deus é um Deus de liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo, não ficar se julgando, se culpando por qualquer coisa, ficar olhando para os outros torto porque alguém saiu. Tem gente que se zanga com a gente até se você falar um A ou B da instituição, mas se a instituição não está praticando coisas que é de Deus, não é de Deus e pronto. Aí vai se zangar por causa da instituição, mas quando fala de Jesus, porque uma coisa é você falar de Jesus, da obra de Jesus, outra coisa é você falar das obras que a instituição anda fazendo, e as pessoas não sabem diferenciar isso. Deixa sua opinião nos comentários, caso venha a ser diferente aqui do que foi falado, tudo bem, é respeitado, que você faça parte de uma instituição que tem essa regra, e parabéns que você consegue seguir e tudo mais, é isso mesmo. Agora, que a salvação não se resume a isso, não se resume. Amém?
Era essa aqui a reflexão que eu queria trazer nesse vídeo. Que Deus abençoe sua vida. É sempre um prazer trazer esses assuntos. Em breve trarei mais sobre esse, para que a gente possa viver um evangelho com mais liberdade para falar com Jesus, para ouvir a voz de Cristo, não ouvir a voz dos homens na nossa vida. Amém. Deus abençoe você, seu coração, sua vida. E mais uma vez reforço, inscreva-se neste canal caso não seja inscrito, deixe o seu like e compartilhe. A paz do Senhor Jesus.